Nos dias seguintes, a verdadeira face de Carol começou a se revelar cada vez mais. Sua paciência diminuía, e seu comportamento se tornava mais frio a cada interação com Fátima. A idosa, por sua vez, sentia falta das conversas calorosas que costumavam ter no início, mas optava por não mencionar nada, guardando para si sua decepção. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Fátima era uma avó amorosa que cuidava de seu neto, Douglas, desde que ele tinha apenas 11 anos de idade. A vida de Douglas mudou drasticamente quando seus pais decidiram se mudar para o Japão e levaram seus 2 irmãos mais novos. O pequeno Douglas, mesmo sendo tão jovem, havia formado laços de amizade e tinha uma vida estável na sua cidade natal. Ele não queria de forma alguma deixar tudo para trás e começar do zero em um país desconhecido. Só de se imaginar tendo que aprender japonês durante meses para poder se comunicar com alguém, o garoto já entrava em pânico. Um dia, quando a mãe de Douglas, Maria, disse a ele que ele iria para o Japão com a família à força, o garoto ficou furioso. Sentindo-se magoado e frustrado, ele confrontou sua mãe, dizendo: "Eu não quero ir. Eu tenho amigos aqui, uma vida aqui. Não quero perder tudo isso, mãe." O pai de Douglas, Marcos, percebeu o sofrimento do filho e sugeriu uma alternativa. Ele disse: "Maria, talvez seja melhor deixarmos o Douglas decidir por si mesmo. Ele é o nosso primogênito e já tem idade suficiente para tomar essa decisão. Não quero forçá-lo a se mudar contra a vontade dele." Maria ficou inicialmente relutante em aceitar a ideia. Ela tinha medo de que deixar Douglas para trás fosse prejudicial para ele, também não queria ficar longe do filho. "Tem idade o suficiente? O Douglas só tem 11 anos, ainda temos que tomar as melhores decisões por ele", Marcos disse. Finalmente, após muitas discussões e reflexões, ela começou a entender a posição de seu filho e concordou em considerar a proposta de Marcos. Fátima foi a salvação para Douglas nessa situação difícil. Ela falou com Maria, lembrando-a do amor e do cuidado que tinha dado a Douglas durante todos esses anos. "Maria, você sabe o quanto Douglas ama estar aqui. Ele tem amigos, interesses e uma vida aqui. Talvez seja melhor deixá-lo ficar sob a minha guarda. Vou cuidar dele como sempre fiz, não se preocupe, minha nora." Finalmente, Maria concordou em deixar Douglas com sua avó. A despedida deles foi triste. Lágrimas foram derramadas, abraços apertados foram dados e promessas de manter o contato foram feitas. Embora Douglas estivesse triste por se separar de sua família, ele se sentiu aliviado por poder ficar em seu país natal. Fátima tornou-se a figura materna de Douglas na ausência de Maria. Ela o ajudou a se adaptar à nova rotina e sempre o guiou para o melhor caminho. Percebendo o talento musical do neto, desde cedo, Fátima o encorajou a explorar sua paixão e se tornar um produtor musical. Com o tempo, Douglas começou a desenvolver suas habilidades e abriu seu próprio estúdio no centro da cidade. Com a orientação e apoio de Fátima, ele começou a trabalhar com artistas locais e a ganhar reconhecimento na indústria musical. Quando foi alugar o local para organizar seu estúdio musical, Douglas teve grandes dificuldades, afinal, os aluguéis não eram nada baratos e ele não tinha fontes de renda o suficiente para manter se não tivesse lucro. Entretanto, sua avó o presenteou com a compra do espaço que Douglas pretendia alugar. Douglas ficou sem jeito e disse inúmeras vezes que Fátima não precisava ter feito isso, porém, ela disse que não havia problemas e que o que importava mesmo era a felicidade do neto. Embora não fosse exatamente rica, Fátima investiu na bolsa de valores desde quando era mais jovem, além de ser aposentada. Por causa disso e de outras reservas financeiras, a senhora tinha boas condições financeiras e recebia uma renda alta todos os meses devido aos seus investimentos. Com o passar do tempo, a empresa de Douglas começou a ter sucesso e continuou a prosperar conforme o tempo avançava. Ele percebeu que precisava se mudar para um local mais próximo de seu estúdio para facilitar a administração dos negócios. Essa mudança trouxe consigo algumas alterações em sua vida, especialmente no que dizia respeito aos cuidados com sua amada avó, Fátima. Agora, Douglas tinha que se esforçar para visitá-la dia sim, dia não, o que era uma tarefa difícil com sua agenda cada vez mais ocupada. Ele se sentia mal por isso, mas não conseguia conciliar as coisas. Sua avó, ficando cada vez mais idosa, não conseguia fazer muitas coisas sozinha. Certo dia,
Enquanto refletia sobre essa situação, Douglas percebeu que não seria possível manter esse ritmo por muito tempo. Ele se preocupava com o bem-estar de Fátima e queria garantir que ela estivesse sempre bem cuidada e acompanhada. Com isso em mente, ele começou a fazer pesquisas e considerar diferentes opções. Depois de muita deliberação, Douglas teve uma ideia. Ele decidiu compartilhar essa ideia com sua avó e discutir a possibilidade de contratar uma cuidadora de tempo integral para ela. No entanto, o homem sabia que seria algo bem difícil de Fátima aceitar, já que durante sua juventude, ela sempre foi independente. Desde que o seu marido partiu, Fátima sempre cuidou de si mesma. Entretanto, Douglas estava determinado a convencê-la de que essa era a decisão certa. Sentando ao lado de Fátima, Douglas começou a expor seus pensamentos. Vovó, tenho estado preocupado com você ultimamente. Com minha agenda cada vez mais cheia, está ficando difícil para mim visitá-la com a frequência que gostaria. Eu não quero que você se sinta sozinha ou desamparada. Além disso, é necessário alguém para cuidar da senhora. Fátima olhou para o neto com ternura em seus olhos, segurou suas mãos e disse: Querido, eu estive bem cuidando de mim mesma todos esses anos. Não se preocupe comigo, eu sei me virar. No entanto, Douglas persistiu. Eu entendo que você é independente, vovó, mas você é minha família e eu me preocupo profundamente com você. Eu quero garantir que você tenha companhia e assistência sempre que precisar. Seria uma tranquilidade para mim saber que há alguém aqui cuidando de você. Fátima, com gratidão no olhar, finalmente cedeu às palavras amorosas de seu neto. Sabia o quanto Douglas se importava com ela e que essa decisão era movida por puro amor e preocupação. Se isso é o que vai te deixar mais tranquilo, meu querido, então estou disposta a aceitar essa ajuda. Mas, por favor, escolha alguém que seja gentil e atencioso, alguém em quem eu possa confiar. Douglas sorriu e abraçou Fátima com carinho. Vovó, prometo que vou encontrar a pessoa perfeita para cuidar de você. Alguém que cuide de você como eu faria, alguém que entenda as suas necessidades e que possa ter conversas agradáveis com a senhora de vez em quando. Assim, Douglas embarcou em sua busca para encontrar uma cuidadora especial para Fátima. Ele procurou uma agência de cuidador de idosos no centro de sua cidade, porém, não havia. Como nunca tinha mexido com isso antes, Douglas não fazia a mínima ideia de onde poderia encontrar uma agência. E então, depois de coletar algumas informações com alguns comerciantes, ele descobriu que havia uma agência na cidade vizinha que ficava bem próxima a dele. Com o endereço da agência e determinado a encontrar uma cuidadora de idosos para sua avó, Douglas dirigiu até essa cidade. Ao chegar lá, ele caminhou pelas ruas, observando as placas e procurando a agência. Finalmente, ele encontrou o local e entrou. Ele foi recebido por uma mulher chamada Noêmia, que parecia amigável e atenciosa. Olá, estou procurando uma cuidadora de idosos para minha avó, Douglas explicou. Noêmia sorriu e cumprimentou Douglas. Ela explicou todas as etapas para ele e disse que se ele aguardasse mais alguns minutos, naquele mesmo dia ela conseguiria preparar algumas cuidadoras para Douglas entrevistar. Douglas aceitou aguardar, afinal, tinha pressa para achar a pessoa ideal. Estava torcendo para encontrar uma naquele mesmo dia. Todavia, o homem não esperava que fosse ser tão difícil. Douglas já havia realizado 6 entrevistas com profissionais e ainda não tinha percebido nada de especial em nenhum deles. Em certo momento, antes de ir para a penúltima entrevista, ele decidiu respirar e tomar um copo de água. Após isso, retornou para a sala de entrevistas. Foi quando viu a próxima cuidadora a ser entrevistada entrar na sala. Olá, muito prazer, meu nome é Carol, e sou uma das cuidadoras aqui. Mas antes de falarmos mais sobre isso, eu acho que eu já te vi. Eu sou apaixonada por música e costumo frequentar estúdios na região. Tenho certeza de que eu já te vi antes no seu estúdio. Douglas ficou surpreso com a coincidência e percebeu que Carol realmente era familiar, talvez ela já tivesse ido visitar o seu estúdio. Eles passaram algum tempo conversando antes de discutir as necessidades de cuidados de Fátima. Quando finalmente terminaram a entrevista, Douglas nem quis fazer a última, pois sentiu que Carol era a pessoa certa. Entretanto, ele queria ter certeza, e construir mais confiança sobre a jovem antes de contratá-la. Depois de alguns dias de conversas e pesquisas, Douglas finalmente decidiu que Carol era a pessoa certa para cuidar de sua avó. Após isso, ele retornou à agência e oficializou um período de testes com Carol. Empolgado com a escolha que havia feito,
Douglas foi até a casa de Fátima para apresentar Carol e explicar a situação. Ao chegar, ele abraçou calorosamente sua avó e disse: "Vovó, eu tenho uma surpresa para você. Conheci uma pessoa maravilhosa chamada Carol, e ela vai cuidar de você agora. Ela até entende de música e já conhece o meu estúdio." Fátima olhou para Carol, curiosa e um pouco apreensiva. Douglas continuou: "Eu passei um tempo conversando com Carol e construindo confiança. Tenho certeza de que ela será uma ótima companhia para a senhora, vovó." Carol sorriu gentilmente para Fátima e disse: "Fátima, é um prazer conhecê-la. Douglas falou muito sobre a senhora. Eu adoraria conhecê-la um pouco mais." Fátima, ainda incerta, olhou para Douglas em busca de segurança. Ele segurou sua mão com ternura e disse: "Confie em mim, vovó. Eu escolhi cuidadosamente Carol. Eu quero que você esteja bem cuidada e feliz, e acredito que ela possa proporcionar isso." Após uma breve pausa, Fátima sorriu e estendeu a mão para Carol. "Se Douglas confia em você, então eu também confio. Seja bem-vinda à nossa família, Carol." E assim, Carol mudou-se para a casa de Fátima e tornou-se parte da vida da senhora, cuidando dela com dedicação. Desde o primeiro dia, ela demonstrou uma atitude amigável e acolhedora. Apesar das hesitações iniciais de Fátima em ter uma cuidadora, ela começou a apreciar a maneira como Carol a tratava. Carol se esforçava para ajudar Fátima em todas as tarefas diárias, desde a preparação das refeições até a organização do ambiente. A casa de Fátima era enorme, mas mesmo podendo contratar uma empregada doméstica, Fátima nunca quis, gostava de ser independente em tudo o que podia e até no que não podia. As duas estavam se dando muito bem durante o período de experiência da cuidadora. Os diálogos entre elas se tornaram cada vez mais frequentes. Carol sempre tinha ouvidos para escutar e interagir com Fátima. Em um fim de semana, Douglas decidiu visitar sua avó para verificar como as coisas estavam indo. Ao chegar, sentiu um caloroso abraço de Fátima e viu a satisfação em seu rosto. "Douglas, meu querido, Carol tem sido maravilhosa. Ela me ajuda com tudo e sempre está disposta a conversar e a ouvir minhas histórias chatas." Douglas ficou feliz ao ouvir as palavras de sua avó. Ele olhou para Carol, que estava sorrindo ao lado de Fátima, e sentiu um alívio profundo. "Estou realmente feliz em saber disso, vovó. Carol, como está se adaptando à casa? Você está gostando do seu quarto?" Carol respondeu prontamente: "Douglas, estou muito feliz por estar aqui. Sua avó é uma pessoa especial, e eu me sinto privilegiada por poder cuidar dela. O quarto é ótimo, e eu me sinto confortável." Douglas percebeu que a relação entre Carol e Fátima estava se fortalecendo cada vez mais. Ele já havia trazido o contrato de trabalho definitivo, e ao ver o quanto as duas estavam se dando bem, decidiu antecipar a oferta oficial de contratação. Com um sorriso no rosto, ele disse: "Carol, estou muito feliz em ver como você e vovó estão se dando bem. Eu já trouxe o contrato de trabalho, e se você estiver disposta, gostaria de oferecer a contratação oficial a partir de hoje. Tenho certeza de que você é a pessoa perfeita para cuidar dela por um período maior." Carol ficou feliz com a proposta e olhou para Fátima, buscando sua aprovação. "Fátima, eu adoro estar aqui e cuidar de você. Se você estiver confortável com isso, eu ficaria honrada em ser sua cuidadora oficialmente." Fátima segurou as mãos de Carol e sorriu. "Minha querida, vamos assinar esse contrato logo e oficializar nossa parceria." Com felicidade estampada em seu rosto, Carol assinou o contrato. No mesmo dia, Carol recebeu uma folga e só voltaria a cuidar de Fátima na segunda-feira seguinte. Com um brilho de malícia nos olhos, ela decidiu ligar para um homem misterioso e marcou um encontro no parque da cidade. Ao chegar ao parque, a expressão em seu rosto havia mudado. Carol agora revelava um sorriso astuto. Ela avistou o homem caminhando em sua direção, também com um sorriso malicioso nos lábios. Eles se cumprimentaram com um beijo rápido, e Carol exclamou: "Deu certo! Consegui o que queria." O homem sorriu e respondeu: "Ótimo! Estou ansioso para pegar a grana daquela velha." Carol começou a explicar seu plano ao homem. Ela revelou que tinha conhecimento sobre a situação financeira de Fátima, pois durante uma de suas conversas, a senhora se sentiu tão próxima de Carol que acabou revelando a enorme quantia que tinha em sua poupança,
alegando que ela deixaria aquele dinheiro para seu neto quando ela falecesse. Fingi ser legal com aquela velha irritante e finalmente consegui essa porcaria de contrato definitivo. O pior é que aquela ingênua acha que eu realmente tenho paciência para ouvir aquelas histórias chatas dela, disse Carol, com o maior tom de frieza. O homem sorriu maldoso e respondeu. Ela disse para você quanto dinheiro tinha na poupança? Parece que essa maluca pediu para ser roubada, ele respondeu ironicamente. Carol sorriu de volta e disse. Eu te disse que compensaria eu ir trabalhar naquela agência irritante. Uma hora a oportunidade chega. Agora só preciso esperar ela dar uma brecha para eu colocar minhas mãos naquela grana. Carol manteve seu sorriso malicioso, mas fez cara de nojo logo em seguida. Só não estou com paciência para aguentar essa velha irritante. Nos dias seguintes, a verdadeira face de Carol começou a se revelar cada vez mais. Sua paciência diminuía, e seu comportamento se tornava mais frio a cada interação com Fátima. A idosa, por sua vez, sentia falta das conversas calorosas que costumavam ter no início, mas optava por não mencionar nada, guardando para si sua decepção. Certo dia, Fátima decidiu tentar mais uma vez iniciar uma conversa com Carol, que estava sentada no sofá, com os olhos fixos no celular. Ela falou sobre um programa de TV que tinha assistido recentemente com o intuito de puxar assunto. No entanto, Carol não demonstrou muito interesse e respondeu de forma automática, com palavras vazias e desinteressadas. Fátima sentiu um aperto no coração, mas não insistiu na conversa. Aquela sensação de estar sendo ignorada e distante de alguém por quem tinha grandes expectativas começava a pesar sobre ela. Mais tarde, Fátima mencionou que precisava ir ao banco sacar dinheiro e realizar alguns pagamentos. Surpreendentemente, Carol voltou sua atenção para ela e finalmente mostrou interesse, perguntando se a senhora queria que ela fosse em seu lugar. Fátima estranhou o repentino interesse, mas preferiu não comentar e disse que iria resolver as transações bancárias pessoalmente. No entanto, Carol insistiu. Fátima, por que você não me deixa ir no seu lugar? Assim você pode descansar e evitar qualquer incômodo. Fátima sorriu gentilmente e recusou. Não se preocupe, minha querida, eu consigo resolver isso. Não é necessário que você vá por mim. Carol sentiu uma onda de nervosismo percorrer seu interior, mas manteve-se calada, contendo suas frustrações. Enquanto Fátima saiu para o banco, deixando Carol sozinha na casa, esta recebeu uma ligação em seu celular. Era seu namorado, o homem misterioso com quem havia se encontrado no parque. A voz dele estava carregada de irritação. Carol, o que aconteceu? Por que você não conseguiu fazer nada? Ele perguntou em tom acusatório. Carol, sentindo-se pressionada, respondeu defensivamente. Eu estou tentando, mas não é tão simples como eu pensava. Ela é esperta, desconfiada. Precisamos de um plano melhor. Os dois começaram a discutir acaloradamente, enquanto Carol tentava explicar suas dificuldades, e o namorado ficava cada vez mais frustrado com a falta de resultados. O homem suspirou impacientemente. Carol, não podemos perder essa chance. Temos que agir logo e garantir que consigamos o dinheiro dela. Não se esqueça da grana que está em jogo. Carol apertou o telefone com força e respondeu. Eu sei, Ricardo. Eu não vou falhar. Só preciso encontrar a oportunidade certa, e quando chegar a hora, farei o que for preciso. Enquanto isso, Fátima retornou do banco e encontrou Carol com uma expressão calma no rosto, tentando disfarçar a tensão interna. Fátima notou a mudança de comportamento, mas decidiu não comentar nada naquele momento. Nos dias seguintes, Carol continuou desempenhando suas obrigações de cuidadora, mas a atmosfera entre ela e Fátima era cada vez mais tensa. Fátima sentia a falta da conexão que tinham no início e percebia o desinteresse genuíno de Carol. Ela começou a desconfiar de suas intenções, mas não tinha provas concretas. Certo dia, enquanto Fátima estava sentada na sala de estar, Carol aproximou-se com uma falsa gentileza. Fátima decidiu abordar o assunto que a preocupava há tanto tempo. Carol, preciso falar sobre algo importante. Tenho notado que nossa relação tem mudado. No começo, tínhamos conversas significativas, mas agora você parece distante. Há algo acontecendo? Carol, ainda disfarçando suas verdadeiras intenções, respondeu com um sorriso forçado. Ah, desculpe se dei essa impressão, Fátima. Eu tenho lidado com algumas questões pessoais,
mas não quero que isso afete nossa relação. Vou me esforçar para ser mais presente. Fátima, desconfiada, sabia que algo não estava certo, mas decidiu não pressionar Carol naquele momento. Em meio a essa tensão, Carol continuou com seu plano maligno, mantendo suas verdadeiras intenções ocultas e apenas aguardando por uma oportunidade. Conforme os dias passavam, Carol percebia que Fátima ia ao banco pelo menos 2 vezes por mês para sacar dinheiro e pagar suas contas. Essa informação despertou uma ideia maligna em Carol. Ela sempre tentava persuadir Fátima a deixá-la ir ao banco em seu lugar, pois assim conseguiria obter os dados bancários da senhora. Você deveria me deixar ir ao banco por você, Fátima. É cansativo para você e eu posso ajudar. Basta me dar suas informações bancárias, sugeriu Carol com um sorriso falso no rosto. Fátima, sempre desconfiada das intenções de Carol, respondia firmemente. Não se preocupe, querida. Posso lidar com isso sozinha. Não é necessário que você vá por mim. Essa resposta de Fátima apenas aumentava a frustração interna de Carol. Ela ansiava por obter os dados bancários da senhora para colocar seu plano em prática. Um dia, Fátima já havia ido ao banco 2 vezes naquele mês, mas um imprevisto surgiu e ela precisava de mais dinheiro urgentemente. Além disso, Fátima estava com uma forte dor nas costas naquele dia, o que a deixava ainda mais incapacitada para enfrentar uma longa fila no banco. Sentindo-se desesperada, Fátima chamou Carol, e com um olhar de súplica, pediu. Carol, por favor, eu não consigo ir ao banco novamente hoje. Minhas costas estão me matando. Será que você poderia ir por mim? Preciso sacar mais dinheiro. Carol, ocultando sua verdadeira alegria e se fazendo de boa pessoa, respondeu rapidamente. Claro, Fátima. Eu farei isso por você. Só preciso que me dê seus dados bancários para que eu possa resolver tudo. Fátima, aparentemente sem escolhas, entregou-lhe seus dados bancários, parecendo não perceber o perigo que estava por trás daquela aparente gentileza. Muito obrigada, Carol. Eu realmente aprecio sua ajuda, disse Fátima, aliviada por não ter que enfrentar a dor e a dificuldade de ir ao banco. Enquanto Carol saía da casa de Fátima, escondendo sua verdadeira intenção, um sorriso maligno se formava em seu rosto. Ela agora possuía os dados bancários da senhora e já estava cantando vitória. Agora é só pegar a grana e ser feliz, pensou Carol. Enquanto Carol dirigia o carro de Fátima com pressa, Carol imediatamente ligou para seu namorado, Ricardo, para informar sobre o sucesso de seu plano obscuro. Ricardo, eu consegui. Eu tenho todas as informações bancárias dela. Estou indo agora mesmo para o banco para pegar o dinheiro, disse Carol em um tom de excitação e triunfo. Ricardo, do outro lado da linha, respondeu com satisfação. Ótimo trabalho, garota. Certifique-se de pegar o máximo que puder. Pegue até o último centavo. Carol chegou ao banco, moveu-se em direção ao caixa. Ela preencheu todas as informações necessárias para efetuar o saque, enquanto tentava conter sua ansiedade e tremedeira. Carol sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando percebeu a imensa quantidade de dinheiro que estava disponível ali. Seus olhos brilhavam com cobiça. Ela solicitou a maior quantia possível, ansiosa para encher sua bolsa com o dinheiro ilícito. No entanto, sua alegria foi momentaneamente interrompida quando ela digitou a senha de letras e recebeu uma mensagem de erro. Seu coração disparou de pânico. Senha incorreta. Tente novamente, informou o caixa eletrônico impiedosamente. Enquanto Carol tentava digitar a senha correta em meio à crescente agitação, uma voz familiar soou atrás dela, fazendo seu corpo gelar. É ela, disse Fátima em tom determinado, acompanhada por 2 guardas de segurança do banco. Carol se virou lentamente, encarando Fátima com olhos arregalados e desesperados. Seu plano havia sido descoberto, mas como? Carol, então você realmente fez isso? Questionou Fátima com decepção em sua voz. Antes que Carol pudesse articular qualquer resposta, os guardas a cercaram, solicitando que ela esperasse ali até a chegada de uma viatura para levá-la à delegacia. Com as mãos trêmulas e apavorada, Carol foi detida pelos guardas, incapaz de fugir das consequências de suas ações. Ela olhou para Fátima e perguntou: O que está acontecendo? Por que você chamou os guardas? Fátima, mantendo uma expressão firme, respondeu com confiança: Não sou ingênua, Carol.
Eu suspeitava há algum tempo que você estava tramando algo. Sempre pedindo meus dados bancários, tratando-me com frieza e demonstrando interesse somente quando mencionava dinheiro. Chega, acabou. Carol, atordoada pela revelação, tentou se justificar. Eu não sei do que você está falando. Eu não faria isso. Fátima olhou fixamente para Carol, deixando claro que conhecia toda a verdade. Ela revelou seu plano meticuloso. Coloquei um gravador no meu carro, aquele que você dirigiu. Enquanto você comemorava com o seu namoradinho, eu estava ouvindo tudo já a caminho do banco também. Mas não foi só por isso que eu descobri, não pense que eu sou ingênua só por causa da minha idade. Na verdade, sou muito esperta. Você mexeu com a senhora errada, garota. Nesse momento, Carol sentiu uma onda de raiva consumi-la. Ela tentou partir para cima de Fátima, mas os guardas, percebendo a agressividade em seus olhos, a seguraram com firmeza, impedindo qualquer movimento impulsivo. Fique quieta. Você está detida. A polícia está a caminho, disse um dos guardas, mantendo uma postura firme diante da fúria de Carol. Carol lutava contra a contenção dos guardas, com a voz carregada de raiva. Você não pode fazer isso. Eu vou acabar com você. Fátima permaneceu calma e respondeu. Seu tempo acabou, Carol. Suas ações terão consequências. Você vai pagar por suas escolhas. Só lamento por não ter pegado aquele seu namoradinho também. O plano maligno de Carol tinha ido por água abaixo. Após algumas horas do incidente no banco, Fátima decidiu contar tudo para seu neto, Douglas. Ela o encontrou em sua casa e compartilhou os detalhes chocantes do plano de Carol. Douglas ficou extremamente chocado e nervoso ao ouvir a traição de Carol. Ele olhou para sua avó, com tristeza no olhar, e disse: Vovó, eu sinto muito por não ter percebido antes. Me desculpe por não ter protegido você. Fátima colocou a mão gentilmente no rosto de seu neto e respondeu com calma. Não se culpe, meu querido. O importante é que estamos juntos agora, e Carol foi presa. Há provas e testemunhas contra ela. Douglas sentiu a raiva borbulhar dentro dele, expressando sua fúria. Ela não vai escapar impune por isso. Vou processar a empresa, responsabilizá-los por contratar alguém assim. Fátima, no entanto, o interrompeu, ponderando com sabedoria. Douglas, não vale a pena. A empresa não tinha conhecimento das intenções de Carol. Ela agiu por conta própria. O importante agora é seguir em frente e reconstruir nossas vidas. Com alguma dificuldade, Douglas finalmente concordou com a avó. Alguns dias passaram desde aquele incidente traumático. Fátima decidiu se mudar para o centro da cidade, onde moraria com seu amado neto, Douglas. Mesmo estando ocupado com suas responsabilidades, Douglas reservou um tempo especial para estar com sua avó. No aconchego do novo lar, Fátima e Douglas se reaproximaram. Com o tempo, conseguiram fortalecer o vínculo familiar que havia sido abalado pela falta de tempo. Fátima também buscou expandir suas relações sociais. Ela participou de grupos sociais para senhoras de sua faixa etária, onde encontrou novas amizades. Felizmente, Fátima havia encontrado pessoas que a tratavam bem não devido a seus bens materiais, mas sim por quem ela era. Você acha que a Carol teve o que mereceu? Será que a história dela teria sido diferente se ela tivesse agido de boa fé com Fátima, que era uma pessoa de coração bom? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.